E aí, galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula de história. Nosso assunto de hoje é a chegada dos humanos na América. Bom, gente, a América é o continente em que nós vivemos, tá? É onde está o Brasil, o México, os Estados Unidos, o Peru, o Chile, Venezuela, enfim. E esse continente ele foi encontrado em 1492 pelo Cristóvão Colombo, tá? Como nós sabemos. Também em 1500, Pedro Álvares Cabral, o português Pedro Álvares Cabral, chegou nas terras onde hoje é o Brasil. E a gente já não pode mais falar assim que eles descobriram o Brasil, descobriram a América. Por quê? Porque outros povos já habitavam esse continente antes deles chegarem, tá? Esse continente era habitado pelos povos que nós chamamos de indígenas, tá? Os índios, assim chamados, ganharam esse nome porque o Colombo achava que estava chegando na Índia, tá? A Índia, lá na Ásia. Então ele não sabia que tinha encontrado outro continente. Aí ele chamou os habitantes do lugar de índios. E os europeus que ocuparam outras regiões da América mantiveram esse nome, tá? Sem saber que se tratava de um continente diferente, que não era a Ásia. E aí, gente, fica a questão. Os seres humanos, como nós vimos nas outras aulas, surgiram na África, tá? O Homo sapiens surgiu na África e da África ele se espalhou pelo mundo, né? Mas aí o pessoal que habitava a Europa, a África e a Ásia ficou em dúvida como é que esse povo chegou na América, né? Como é que as pessoas, esses habitantes, chegaram na América? Já no século XVI eles se perguntavam como é que o ser humano chegou lá? Se perderam quando os hebreus fugiram para o Egito? Foi a Arca de Noé, algum descendente da Arca de Noé, enfim. Explicações mais baseadas na religião do que tentativas de explicar cientificamente como é que tinha ser humano nesse lugar. E aí, galera, nós sabemos que o planeta é redondo. A Terra não é desse jeito aí, né? Planinha, assim, do jeito que está no mapa, né? A gente sabe que ela é redonda. Você sai de um lugar e vai para o outro, né? Dando um giro ao redor da Terra. Então, a hipótese mais provável, foi a primeira que levantaram, é que o ser humano teria saído da África, tá? E aí alguns grupos foram até o extremo lá na Ásia, aqui que é o mapa amarelo, e deram a volta. Tá? Se você for reparar aqui no mapa, o mapa amarelo da Ásia termina bem ali, encostando na América. Tá? Tem uma pontinha amarela ali no seu lado aqui. Tá? Isso quer dizer o quê? Que o ser humano teria atravessado um local chamado Estreito de Bering. Tá? Que é esse local que existe entre a Ásia e o continente americano. Então o ser humano teria atravessado esse local, certo? Que hoje é um local banhado pelo mar. Mas a hipótese diz o seguinte, que há milhares de anos atrás o planeta Terra era mais frio. Nós sabemos que o planeta Terra passou por várias eras do gelo, passou por períodos em que a temperatura era mais baixa. E nesses períodos em que a temperatura era mais baixa, havia mais água congelada, de modo que o nível dos oceanos era mais baixo, tá? Por isso que se preocupam hoje, por exemplo, com o aquecimento global. Com o aumento da temperatura do planeta, as camadas de gelo da Terra podem derreter e o nível do mar aumentar, tá? Mas quando a Terra era mais gelada do que é hoje, o nível do mar era mais baixo. De modo que os pesquisadores acreditam que as pessoas que atravessaram o Estreito de Bering, elas atravessaram esse espaço a pé, porque havia tanto gelo, como também havia terra firme, pelo nível do mar ser mais baixinho. E se você for analisar o mapa do satélite, essa região, essa parte mais clara no mapa, né, você vai ver que aí, por exemplo, o Oceano Pacífico é um azul bem escuro, né? Agora aquela região lá de Bering, a água é um pouquinho menos azul, né? Um azul mais clarinho. Isso aí, pessoal, significa que é terra, tá? O nível do mar, o nível da terra, quer dizer, é um pouco mais alto nesses ambientes em que é menos azul, tá? E aí, gente, a outra hipótese é de que o ser humano teria atravessado a Oceania.
Teria saído da África e ido ali para o rumo da Ásia, da Europa, mas teria descido para a Oceania. Oceania é o continente onde existe a Austrália. E aí esses habitantes desse local teriam ido atravessando o Pacífico até chegar na América do Sul. O Oceano Pacífico está aí, entre a Oceania e a América do Sul, tá? Então esses povos teriam pegado pequenos barquinhos e de ilha em ilha teriam chegado na América do Sul. E a outra hipótese é a de que o ser humano teria saído diretamente da África para a América muito antes de atravessar o Estreito de Bering. É uma hipótese levantada pela pesquisadora brasileira Nied Dom. Ela pesquisou artefatos existentes no Piauí, que ela e a equipe dela defendem que esses artefatos são muito mais antigos do que os outros encontrados em outros sítios arqueológicos e, portanto, o ser humano teria chegado aqui por volta dos 80, 100 mil anos atrás, muito tempo atrás, atravessando o Oceano Atlântico. E aí alguns cientistas duvidam da hipótese dela, dizem que os artefatos que ela encontrou poderiam ter sido feitos pela natureza, não por seres humanos. Eles também duvidam que as pessoas naquela época, há 100 mil anos atrás, por volta dessa época, tenham tido condições de atravessar o Oceano Atlântico. Aí a Nied Guidon diz o quê? Que o nível do mar era mais baixo também, diz que a África pode ter passado por um período de seca, obrigando as pessoas a irem procurar comida no oceano. Então ela acredita que o nível do mar mais baixo, tinha ilhas entre a América e a África, as pessoas podiam ter parado nessas ilhas, e algumas embarcações poderiam ter chegado onde hoje é o Nordeste brasileiro, ali nos sítios no estado do Piauí, tá? Resumindo, pessoal, nós temos a passagem pelo Estreito de Bering. Aqui tem uma seta vermelha e uma seta verde, porque até mais ou menos 2018, se eu não me engano, acreditavam que 2 grupos teriam atravessado o Estreito de Bering. Hoje as pesquisas já apontam que deve ter sido só um, tá? É complicado porque cada nova descoberta vai mudando essas hipóteses, mas o que a gente pode sintetizar de possibilidade é que alguns grupos devem ter atravessado o Estreito de Bering lá em cima, onde tem as setinhas verdes e vermelhas. Eles podem ter atravessado também pelo Oceano Pacífico, ali na Ásia. Podem ter ido da Oceania para a América do Sul, como está vendo nas setinhas rosas. Ou podem ter vindo diretamente da África, como a Nied Guidon defende, tem a setinha preta apontando para a América do Sul, tá bom? Pelo Oceano Atlântico há milhares de anos. E essas datas, galera, eu não vou falar muito sobre as datas exatamente porque cada nova descoberta vai mudando a possibilidade da data. Uma hora é 15 mil anos, outra hora é 20 mil anos, depois é 50 mil, depois é 80 mil, e aí você fica naquela, pô, qual é a data? A cada nova descoberta a gente vai tendo datas diferentes. O que nós sabemos, pessoal, que não tem dúvida, é que os povos que habitam a América são asiáticos, vieram da Ásia. Se você pegar uma criança asiática, vamos lá, do Camboja, por exemplo, comparar com uma criança indígena, você vai ter traços físicos muito parecidos. Os olhos puxados, o tipo de nariz, o cabelo liso, tá? A cor da pele, em alguns asiáticos são amarelos, né? E os povos indígenas que habitam a América têm a pele escura, né? Alguns. Isso provavelmente em relação ao sol também, mas enfim, é algo que todos nós sabemos, que os indígenas são parentes, tá? Dos japoneses, dos chineses, dos coreanos, beleza? Vieram da Ásia para a América. O que a gente sabe é disso, ok? Então, galerinha, espero que vocês tenham curtido. Valeu!